Olá, eu gostaria de conversar com você sobre a questão da zona de conforto. E aí, eu vou contar uma história e eu espero que você fique bem atento a essa história para a gente poder fazer uma reflexãozinha no final sobre ela, certo? E a história que eu vou contar para você é sobre um sábio e um discípulo que eles andavam pelas cidades em busca de ensinamentos, em busca de aprendizado, tá? E aí decidiram ir para uma zona rural. E chegando lá, o mestre disse ao discípulo: "Vamos entrar aqui nessa casinha?" E era uma casa bem humilde, aparentemente muito simples. E entraram. Quando chamou, o mestre perguntou à senhora se teria água lá para dar a eles. E aí a senhora, bem solícita: "Não, pode entrar." Ofereceu leite, ofereceu doce de leite, queijo, café, um monte de coisa. E aí o mestre olhou assim e ficou curioso. E aí foi questionar a senhora de onde é que ela tirava o sustento da casa. Porque aparentemente tudo muito tranquilo. E aí ela foi e disse: "Vem aqui que eu vou lhe mostrar." E aí ela abriu a janela. Quando ela abriu a janela, o esposo dela estava lá deitado embaixo da árvore, na sombra, tudo bem tranquilo. E aí tinha uma vaquinha. Aí ela foi e mostrou ao mestre. Aí disse a ele: "Ó, o sustento da gente vem dali, de mimosa. Tudo que a gente tem, o doce de leite, o queijo, o próprio leite, é de mimosa. E aí, com o restante do leite dela, a gente leva para a cidade, ou troca por alimento, ou vende e compra o restante dos alimentos." E aí, passou o tempo e eles foram embora, se despediram. Quando eles estavam indo embora, aí o mestre, né, que era o sábio da história, aí falou pro discípulo: "Volte lá e pegue a vaquinha, e pegue mimosa." Aí o discípulo, sem entender nada, mas era o mestre que estava pedindo, então ele sabia o que era que estava fazendo. Foi lá e pegou a vaquinha. E aí o mestre disse: "Jogue agora a vaquinha nessa ribanceira aqui." Aí ele olhou assim: "Mestre, como assim? O senhor não ouviu ela falar que tudo que elas têm, que eles têm em casa, vem de mimosa? Como é que a gente vai matar essa vaca? Vai tirar a única fonte de renda desse pessoal." Aí o mestre disse: "Faça isso, mate." Aí jogou a vaquinha. Quando jogou mimosa, o discípulo decidiu não mais acompanhar o mestre. E aí ele disse: "Eu não vou mais acompanhar você, porque eu achava que você era uma pessoa que fazia o bem, que só trazia coisas boas, mas aí eu me enganei, porque você teve uma atitude agora que não condiz com aquilo que eu quero, então eu não vou mais seguir o caminho." E aí o mestre disse a ele que quem fez isso não fui eu, foi você. Autorresponsabilidade. Você foi responsável por isso e não eu. Né? E aí o discípulo ficou chocado com a situação e aí disse que não ia mais seguir ele, ia trabalhar e o dinheiro que ele juntasse, o dinheiro que ele ganhasse, na verdade, ele iria juntar e voltar para devolver a essa família. E assim ele fez. Ele passou 5 anos trabalhando e todo o dinheiro que ele juntou, que ele ganhou, ele juntou e voltou para devolver essa família. 5 anos depois, quando ele chegou lá, que olhou, aí tem um pessoal trabalhando lá na casa, no sítiozinho e tudo. Aí a primeira coisa que ele pensou foi: "Meu Deus, tiveram que vender a fazenda porque não tinham nada para comer, né? Tudo que tinha era a vaca, a gente matou a vaca." E aí quando ele chamou, para surpresa dele, quem apareceu foi a mesma senhora. E aí ela apareceu, aí ele disse: "Ah, a senhora lembra de mim?" Aí ela: "Não, não lembro." "Ah, eu sou o discípulo que eu vim aqui com o mestre naquele dia, faz 5 anos e tal e tal." Ela: "Ah, meu Deus, eu lembro, entre." Fez aquela festa toda: "Eu vou chamar meu esposo, ele vai ficar muito feliz em ver você." E ele, sem entender nada: "Como assim vai ficar feliz em me ver que eu tirei o sustento desse povo?" E quando viu, o esposo fez a maior festa e tudo e disse que tinha muito que agradecer a ele. Perguntou pelo mestre, porque tinha muito a agradecer a eles. Porque depois da visita deles, a vida da família mudou como um todo. E aí o discípulo foi questionar por quê, o que era que tinha acontecido. Aí ele foi e disse que naquele dia, quando eles saíram, Mimosa fugiu e foi atrás deles. Só que nessa de Mimosa fugir, ela escorregou e caiu numa ribanceira. E aí, quando eles viram que a vaca estava morta, eles se desesperaram, porque era a fonte de renda, era o sustento deles, era aquela vaca ali. E quando eles viram aquilo, eles desceram e pegaram tudo que podia vender da vaca e venderam. Venderam a carne, venderam pele, venderam tudo que podia ser vendido da vaca, vendeu. E com esse dinheiro eles compraram sementes. E aí eles começaram a plantar, e aí aquilo foi dando certo, e eles conseguiram vender e plantaram mais. E foi dando tão certo
a ponto deles chamarem pessoas para ajudar eles, contratarem pessoas para trabalhar para eles. E foi dando tão certo que eles tiveram que comprar um hectare vizinho. E foi dando tão certo que eles já tinham reformado a casa. Tá? Então eles tinham muito que agradecer aquela visita, porque foi depois daquela visita que aconteceu um momento ruim, um momento trágico, mas que aquele momento fez a diferença para a vida deles melhorarem, certo? E aí qual é a reflexão que eu quero fazer com você sobre isso? É sobre a questão da zona de conforto. Muitas vezes a gente fica preso a alguma vaquinha, a alguma mimosa. Nas nossas vidas tem uma mimosinha aí que a gente, eu não vou me dedicar a isso não, tem mimosa, qualquer coisa tem mimosa aqui que vai me dar, né? Não precisa fazer muito não, porque tem isso aqui. E o pensamento da zona de conforto nesse sentido é porque você acaba se limitando e você acaba vivendo com um pouco, quando na verdade você poderia viver com muito. Tá? Você possa ser que você esteja em alguma área da sua vida, e isso você tem que fazer uma análise de forma bem geral, bem complexa mesmo. Será que é em que área da tua vida que tu se percebe na zona de conforto? Fazendo só aquele pouquinho, vivendo só daquele jeitinho. É na área espiritual, é na área conjugal, é em relação aos teus filhos, é em relação ao teu trabalho, é em relação à tua saúde, ao teu intelectual, ao teu financeiro. O que é? O que é que tu poderia estar fazendo muito mais e que tu tá se limitando fazendo só pouquinho? Certo? Então eu quero que vocês analisem e que vocês reflitam. Será que hoje na sua vida existe alguma área que você tá na zona de conforto? Que você tá presa, que você tá limitada naquele pouquinho ali? Onde você poderia viver muito mais se você abrisse mão desse pouco? Tá? Então analisa isso e se tem, começa a observar. Quais foram as fichas que começaram a cair em mim a partir dessa história? Será que eu preciso mudar o meu comportamento em relação a alguma coisa? Será que eu tenho que me dedicar mais? Será que eu tenho que fazer mais? Que é para justamente fazer a coisa acontecer e sair dessa zona de conforto, certo? Então o convite de hoje é para você refletir sobre isso. Eu espero que você faça uma análise bem profunda da sua vida, olhando cada área dessa, olhando cada ponto desse que eu falei. E se você precisa mudar, e se você precisa sair da zona de conforto, se é necessário você matar alguma vaquinha, alguma mimosa que existe na sua vida, mate, certo? Não se limite, não fique acostumado a uma situação onde você poderia ir além e viver muito mais, tá? Eu vejo pessoas aí, não precisa fazer muito não, porque tem meu pai, porque tem minha mãe. Só que a gente precisa entender que pai e mãe não é pra sempre. Uma hora eles se vão. E quando eles se forem, como é que você vai ficar? Certo? Então faça a sua parte. Não fique dependendo de uma mimosa na sua vida. Não fique dependendo de uma vaquinha na sua vida, não. Faça acontecer aquilo que você quer que aconteça. Tá bom? Um beijo e obrigada por ter ficado aqui comigo esse tempo todo. E espero que você tenha aprendido alguma coisa com essa parábola da vaquinha. E se você aprendeu, deixa um comentário aqui. Fala qual é a sua visão acerca disso, porque aí eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom?